Queridos irmãos, saúdo a todos em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso Pai seja com todos e que possamos mais uma vez meditar e aprender e tirar lições para a nossa vida na sua palavra nessa noite, né? Obrigado, pastor Daniel, pelas palavras, né? Pastor Daniel, que como já falou aqui, foi eleito agora presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, a seção Rio Grande do Norte. Que o Senhor eterno o abençoe nessa jornada, né, desses próximos 2 anos aí, nesse biênio 25, 26, terminando em 27, né? Queridos, eu hoje sou missionário da Ajuda Missionários Nacionais, atuo voluntariamente na mentoria de pastores aqui no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e em Alagoas. Mentoria de pastores na visão de igreja multiplicadora. Inclusive, essa semana deve ir ao ar, ou na próxima semana, um podcast muito interessante que foi gravado essa semana agora, mas daqui, acho que próxima semana deve ir ao ar, foi gravado pela nossa Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, o pastor Daniel Ventura, mais o pastor Fabrício, o pastor William Salgado, falando sobre esse projeto de mentoria de pastores no Brasil, né? E pastor Moab, irmã de Cleide, Igreja Batista Betel, eu trago para os irmãos também um abraço da nossa Convenção Batista Brasileira. Eu sou membro do Conselho Geral da Convenção Batista Brasileira desde 23, por 4 anos, terminando em 27, é o período do mandato. Para que os irmãos entendam, tanto a Convenção Estadual quanto a Convenção Brasileira, elas têm um Conselho Geral que se reúne e que representa a Assembleia Geral. A gente reúne 3 vezes ao ano, em março, em agosto e em novembro. A nossa próxima reunião é em agosto agora, e essa próxima reunião vai ser especial, porque ela vai acontecer lá em São Paulo, na cidade de Morungaba, na Vila Minha Pátria. Você já ouviu falar na Vila Minha Pátria? Onde os batistas acolhem os refugiados afegãos, palestinos. Nós estivemos lá no passado, eu e Tássia, e esse ano a reunião do conselho vai ser lá. Então, nós, batistas brasileiros, temos acolhido, né, muitos que têm chegado de refugiados dos seus países, né? E eu trago um abraço dos batistas brasileiros em nome do nosso presidente, pastor Pascoal Peragini Júnior, e do pastor Fernando Macedo Brandão, que é o nosso diretor-geral da igreja aqui em Mossoró, a Igreja Batista Betel. E uma palavra de gratidão pela consciência missionária dos irmãos. Os irmãos fazem campanhas missionárias. Eu confesso para você, pastor Moab, que eu não tinha visto ainda esse modelo de gasofilácio permanente para a obra missionária. A gente na igreja em Goianinha, no primeiro domingo do mês, a gente dedica a obra missionária, as ofertas são recolhidas para missões, sempre no primeiro domingo do mês. Mas aqui os irmãos têm a oportunidade de, em todos os cultos, virem e poderem ofertar para a obra missionária diretamente. Eu quero também parabenizar já hoje aqui os homens batistas, porque amanhã, domingo, primeiro domingo de junho, é o dia do homem batista. Mas no próximo domingo, segundo domingo de junho, é o dia de quê? O dia do pastor. Então também, parabéns para nós já antecipado, né? E que a graça do Senhor seja conosco. O seu tempo reflete suas prioridades, é o tema de hoje. E eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no texto base, né, de hoje, que é o texto de Mateus 6:21, o texto do Sermão do Monte, um texto conhecido. Eu vou ler aqui na NVT, Mateus 6:21, mas eu queria que você eu queria que depois da minha leitura nós lêssemos em uníssono, certo? Mateus 6:21, na NVT, diz assim: onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Pode repetir comigo? Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. O seu tempo reflete suas prioridades. Você já viu uma frase assim que diz: a gente se endivida com o que gosta? Já ouviu isso? Alguém já ouviu? Já, acabei de falar, né? Antes de eu ter falado, já tenho ouvido alguns, né? Mas veja só, a gente se endivida com o que gosta. O que isso significa? Isso significa que você pode estar sem dinheiro,
Mas se você gosta de uma coisa, você vai lá e compra e aumenta a dívida. Só aumenta o parcelamento no cartão. Tem um menino lá na igreja que dizia assim, pastor, em 12 vezes a gente faz qualquer negócio, né? Porque de uma vez não, mas se for parcelado em 12, a vez até ele brincava, né, com algumas pessoas, a pessoa chegava às vezes com uma roupa nova, uma coisa nova, ele disse, foi em 12 vezes, pastor, pode ficar certo. Então, o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver com o tema? Porque são as prioridades. Você sabe quanto custa uma camisa de um time de futebol, dos bons, tipo aquele que tem uma cruz no peito, outro, uma camisa original de um time de futebol? Quem sabe quanto custa? É? Jesus perdoa tudinho. Quanto custa? Quanto custa uma camisa de um clube de futebol? Uma camisa oficial? É entre 300 e 400 reais. Pode chegar até mais. 400 reais. Ou mais de 400, não é? Eu não vou perguntar aqui quem tem coragem de comprar não, porque aí, às vezes o camarada chega com uma camisa dessa em casa e diz para a mulher, não, minha filha, eu comprei ali no Vilco Vulco, ali no Santa Helena. Essa não é da original, não. Mas o cara quer comprar a original. Por quê? Porque ele mostra com isso amor, dedicação ao clube de futebol que ele torce, que ele gosta. Ok? Tem algum erro nisso? Não. Agora, isso não pode ser uma prioridade acima de outras coisas. Isso não pode fazer com que as pessoas aí, e os clubes de futebol hoje em dia, jogam às vezes quarta, domingo, terça e sábado, essa coisa, e tem aqueles que fazem disso a razão de ser da sua vida, e eles assistem um jogo no sábado, na terça, na quarta, e o ingresso de um jogo de futebol não é barato, não. Além do mais, tem outra coisa que a gente refletir. O jogo de futebol, quem vai para o estádio, faz muito tempo que eu fui num estádio de futebol, muito tempo. Ele chega, no mínimo, meia hora ou uma hora antes do jogo começar. Jogo de futebol, o estádio, como num teatro, os melhores lugares, os lugares mais perto, são os lugares mais caros. Tudo bem que algumas igrejas, aí eu já soube até que tem uma área VIP para as autoridades, né? Porque tem um banheiro especial, lá tem um coffee break na hora do culto, o camarada, tem algumas coisas assim. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso só para trazer a nossa reflexão de que no uso do nosso tempo, naquilo que nós gostamos, é aquilo que mostra que tem importância para nós. Como é que você é grato a Deus? Apenas com palavras ou com ações? Como é que o ser humano pode mostrar a essência da gratidão dele a Deus por tudo que ele tem recebido de Deus? Quando ele devolve ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. E eu falo dessas questões porque, assim, em toda a minha vida, desde que eu atingi a vida ativa econômica, eu entreguei o dízimo todos os meses da minha vida. Todos. E quando você devolve ao Senhor, aquilo é uma prioridade na sua vida, mas você está demonstrando gratidão. Porque você reconhece quem lhe deu, você reconhece que tudo que você tem, que você foi dádiva de Deus, que Ele é fonte inesgotável. E você reconhece também, quando você devolve, que você é parte dessa estrutura, você está sendo parte do pagamento das contas de energia, de cadeiras que foram compradas, de equipamentos de som e etc. Você é parte disso. E isso mostra a nossa prioridade. Mas vamos entrar então na questão do uso do nosso tempo. Nós precisamos entender e fazer uma autoavaliação sincera com o que estou gastando meu tempo. E meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que hoje em dia não tem nada que mais tire o nosso tempo do que o celular. Eu falo agora por mim. Porque às vezes você diz assim, eu vou só dar uma olhadinha.
Eu não sei se foi essa semana eu estava conversando. Não, foi num PGM lá em casa. Às vezes eu pego aqui antes de dormir, digo, não, eu vou olhar porque eu sou pastor, de repente tem alguma ovelha necessitada e mandou um zap, porque a minha conta de zap você pode ligar, mandar mensagem que não vai, porque está silenciado tudo, não vai aparecer notificação, não vai aparecer nada. Aí eu vou olhar. Aí eu pego ele, fico em pé assim e dou uma olhada. Aí daqui a pouco eu me sento numa cadeira. Quando eu pensei que não, demorei meia hora. Só para olhar se tinha uma mensagem pessoal e urgente. Mas não, eu faria isso em 30 segundos. Mas é que isso aqui foi feito para tirar nossa atenção. É como as séries, você começa a assistir e não quer mais parar. Aí você diz, vou maratonar. Aí você passa a noite. Mas a noite de joelhos, a noite em oração, a noite com a Bíblia. É como no passado, as novelas. A novela era feita o quê? Para você assistir e amanhã querer saber o que ia acontecer. Aí você ia assistir amanhã. E quando era a final da novela, aí tem irmão que não ia para a igreja. Eu sei que isso aqui em Mossoró não acontece não, mas lá em Goianinha tem umas irmãs assim. Tem uns irmãos também, mas porque as irmãs levavam mais fama nisso, né? Mas tem uns irmãos, porque a questão da prioridade. Mostrar que o uso do tempo revela o que realmente valorizamos, é isso que nós queremos fazer nessa noite. Nós queremos também fazer que a gente consiga entender de que isso afeta a vida espiritual e familiar e afeta também nossos projetos, nossos sonhos de futuro. O tempo é um recurso precioso e valioso. É muito mais valioso do que qualquer outra coisa, porque nós não conseguimos mudar isso. Em toda a narrativa bíblica, só há um relato de que o tempo parou. E parou. Nós sabemos disso. A sombra do relógio de Acais parou. Mas o tempo é o mesmo para todas as pessoas. Quando alguém diz não tenho tempo, você pode não ter tempo hoje ou até amanhã, mas algum dia você vai ter tempo. Quando que você pode? Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. O modo como usamos o tempo expõe nossas verdadeiras prioridades. Quando o Senhor Jesus escreve, fala, né? Na verdade, ele pregou esse sermão, o Sermão do Monte. Começa no capítulo 5 com as bem-aventuranças, termina no capítulo 7, 5, 6 e 7 de Mateus. E ele está ensinando aqui no versículo 19, a partir do versículo 19 de Mateus, capítulo 6, até o versículo 24, ele está falando aqui das prioridades, ele está falando sobre bens e sobre dinheiro. Ele não está falando sobre outra coisa que não é sobre dinheiro. Eu quero ler a partir do versículo 19, no mesmo texto, na mesma versão. Ele diz, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destrói, e onde ladrões arrombam as casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem destrói, e onde os ladrões não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Aí vem o 21, onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. E diz o versículo 22, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Versículo 23, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, será dedicado a um, desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que você seria capaz de fazer por dinheiro? Diz que na política há um jargão assim, que onde o dinheiro for e não resolver, é porque foi pouco. Veja que expressão. Eles dizem isso que é para comprar, conseguir os aliados para si. E o versículo 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores. O problema da humanidade, se a gente fosse resumir em uma palavra, seria pecado. E o amor ao dinheiro leva ao pecado. Ontem eu falei do texto de Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Desculpa, esse é Timóteo, né?
Ou é Eclesiastes? Me deu um branco agora. Timóteo, né? Quem ama o dinheiro não se fartará dele. Esse é de Eclesiastes. Quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. E diz a consequência disso. Mas Timóteo também diz, Paulo diz a Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quer dizer, é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o dinheiro que... Não, o dinheiro não pode ser amado, não pode substituir Deus, não pode tomar lugar de Deus na nossa vida. O mês de maio, tradicionalmente nas cidades do interior do nosso Brasil, é o mês mariano. Na cidade do interior, como na nossa, as pessoas fazem as missas, as empresas, os órgãos públicos, as escolas e etc. e tal. O mês de junho é o mês do São João, um mês típico dessa festa, né? Essa festa junina. E às vezes as pessoas trabalham numa empresa e para não se aborrecer com ninguém ou para não ficar mal visto na fita, aí de repente a pessoa está lá na missa, porque era a missa da empresa dele. Não, mas o patrão não obrigou ninguém a ir, não. A pessoa foi porque quis, mesmo querendo fazer uma média com a empresa, com o patrão. Sabe o que eu digo para alguém que pensa dessa forma? Não confiou em Deus que lhe deu o emprego. O que a pessoa seria capaz de fazer? Isso é questão do tempo. Onde está o coração, está o tempo. Onde está aquilo que você gosta, é onde você investe dinheiro, é onde você dedica o seu tempo, é onde você faz. Não tem como. O que mais ocupa o nosso tempo mostra onde está o nosso coração. Tempo investido revela tesouros internos, carreira, prazer, ministério, vaidade e Deus também se revela nisso. Que lugar tem ocupado Deus? A professora Marli Moura foi minha professora de seminário, professora do Novo Testamento, introdução, teologia do Novo Testamento lá em Natal, e ela dizia assim para a gente em algumas vezes das aulas, ela dizia assim, se Deus não ocupa o primeiro lugar na sua vida, Deus não ocupa nenhum lugar, porque Deus não ocupa um segundo lugar. Se Deus é o Deus da primícia, se Deus é um Deus de tanto amor que dedicou o seu Filho por amor de nós, entregando-o na cruz do Calvário para nos salvar, você acha que Ele vai querer ser alguma coisa secundária na minha ou na sua vida? Você acha que Ele aceita quando a gente não tem mais o que fazer e resolve dedicar um tempo a Ele? Você acha que Ele aceita quando a família não tem se dedicado a Deus, mas quando a catástrofe, quando o problema vem, a família se volta para Deus? Ele me permita a expressão, não se espante com isso, mas Deus é um boneco, é um bebê reborn. Ele é o ser, criador de todas as coisas, que criou, sustenta, dirige e governa todo o universo. Tudo. Ele é o Senhor. Ele não recebe ordens. Todas as coisas estão sob o seu domínio. A nossa vida também, mas Ele nos deu livre-arbítrio para que nós nos submetamos a Ele conforme aquilo que nós queremos. Onde está então? Quantas carreiras profissionais têm sido construídas, mas não debaixo da direção de Deus? Jesus nos chama a ajustar o foco da nossa vida. Por isso, no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando a gente anda mais para frente, no capítulo 6, ele vai falar sobre o ensino com a preocupação da vida. E aquilo que preocupa o ser humano é moradia, é alimento, é vestuário, que é aqui que ele fala sobre isso. No versículo 33, aquele texto clássico, conhecido de todo cristão. Posta aí, por favor, versículo 33 de Mateus, capítulo 6. Ele diz o quê? Juntos, vamos comigo? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas que ele se refere são as coisas básicas da nossa vida. São as coisas que nós precisamos para o dia a dia. Ele não disse que a gente ia ter avião, que a gente ia ter um iate, uma casa de praia, uma casa no sítio, uma casa na cidade. Não, ele disse que as coisas básicas que nós precisamos para viver não iriam nos faltar, porque Ele é quem promete. Não iria nos faltar. Mas a gente corre.
E sabe o que é o pior da nossa vida? Porque o erro não está em a gente correr atrás das coisas, não. O erro está em quando eu faço dessa minha carreira, e desse meu desejo, a coisa principal da minha vida. Eu era menino, lá em Goianinha, e tinha um senhor, já bem mais velho, né? Ele já era um senhor já, e ele bebia muito. E quando ele bebia, ele ficava assim, aperreando as pessoas. Ficava importunando. Ele não era de fazer mal a ninguém, mas ficava empurrando, não sei o quê. Aí quando é uma vez, ele vai, pega um dinheiro, amarra um cordão no dinheiro, uma nota de R$10, vou usar a expressão, qualquer cédula aí, isso faz muitos anos, eu era adolescente. Ele amarra um dinheiro, aí pega esse dinheiro, um cordão, e amarra na roupa dele aqui. Isso ele bêbado sim. Ele chama, como é que chama aqui? Queimadão, né? Não sei como é que... Assim, amarra. Aí ele saía e o dinheiro arrastando. Aí ele dizia assim, comigo é assim, eu não ando atrás de você não, você anda atrás de mim. Todo mundo anda atrás de dinheiro, eu não ando não, o dinheiro é quem anda atrás de mim. Sabe qual é o problema da nossa vida, meus irmãos? Eu quero dizer para você uma coisa, eu não estou falando só para você não, estou falando para mim. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes a gente não confia em Deus como deveria. E a gente não confia em Deus a nossa família, a gente não confia em Deus a nossa empresa, a gente não confia em Deus os nossos filhos. E por isso a gente acha que pode ser melhor para eles do que o próprio Deus é. Muitos pais, os filhos chegam numa certa idade, morando dentro de casa, e às vezes os filhos querem mandar dentro de casa. E eu parto de uma premissa, e novamente vou dizer, tenha paciência comigo no que você vai ouvir. Mas morando dentro de casa, quem manda é o pai. Você pode ter 50 anos morando dentro de casa. Está morando dentro de casa? É igual aquele meme que apareceu, o menino chega e diz, pai, eu fiz 18 anos, e agora, né, está tudo por minha conta. Quer dizer, por minha conta, assim, ele achar que pode tudo, né? Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, fazer aquilo. Ah, pai, tá certo, filho. Agora vamos lá, vamos para o outro lado aqui da moeda. Você vai pagar o que você come, você vai lavar suas roupas. E ele começa a dizer as responsabilidades do ser humano. E eu fico bem à vontade para falar, porque eu não sei da realidade do dia a dia dos irmãos, mas eu já vi isso na igreja, alguns pais que não são exemplo para a sua família no tempo da adoração a Deus, no tempo da dedicação da igreja, no tempo de vida devocional, não traz os filhos para a igreja, e quando os filhos crescem, eles botam a culpa na igreja porque os filhos se desviaram. Mas eles não foram exemplos na sua casa. Onde está o coração? Como é que você tem usado seu tempo nisso? Avalie sua agenda. A sua agenda honra o reino de Deus ou reflete um coração dividido? Não podemos abrir mão disso. Não podemos abrir mão disso. A lei da prioridade, e precisamos entender o que é prioridade na nossa vida, porque não há tempo para todas as coisas. O texto de Eclesiastes parece ser contraditório, né? Ele diz, há um tempo para tudo, mas você não tem tempo para fazer tudo. Você tem que priorizar aquilo que você quer. O texto de Eclesiastes não se contradiz com isso, que ele diz, há um tempo para tudo, as coisas acontecem no seu tempo. A gente viu isso? Eclesiastes capítulo 3, de 1 a 8, mas aqui ele diz, Efésios 5,16, remindo o tempo, porque os dias são maus. A lei da prioridade parte de um princípio simples e inegociável. Você não tem tempo para tudo, mas sempre terá tempo para o que é realmente importante para você. Sempre haverá um tempo para aquilo que você quer fazer, porque é importante para você. Ah, não consigo mais fazer isso, que não dá tempo. Se isso for importante, você vai ter tempo. Vivemos em uma era de múltiplas demandas. Múltiplas demandas. Pessoas trabalhando, às vezes, em vários empregos. Principalmente as mulheres aí que sofrem muito mais com isso, porque às vezes tem que trabalhar uma jornada tripla, né, como a gente pode dizer. Mas essa demanda, essa demanda acontece com o trabalho, redes sociais, compromisso, entretenimento, seu ministério na igreja. Porque o ministério da igreja não é só o ministério pastoral, os ministérios da igreja, sua vida na igreja, sua família. Tudo isso exige atenção, mas o tempo é limitado.
E é impossível atender tudo ao mesmo tempo. Logo é necessário escolhas. Escolhas. E nós somos resultado, hoje, de escolhas, de decisões. Se você pudesse voltar no tempo, e isso é extraordinário, porque a gente não consegue voltar no tempo, mas quanta coisa a gente mudava, a gente que já passou de 50 anos de idade, quanta coisa a gente faria diferente. Talvez os mais novos aqui, os adolescentes, os jovens, nem tenham do que ainda se arrepender. Mas quanta coisa. Tenho certeza que você está pensando aí, quantas coisas você poderia voltar, se você pudesse voltar no tempo, você faria diferente. Você pensaria de outra forma. Você teria reagido de outra forma, mas não tem condições mais. Então, é preciso escolher. Precisamos escolher o que vale a pena. Precisamos escolher e viver sem viver sem desperdiçar. Isso deve ser uma prioridade. E quantas vezes que a gente desperdiça tempo, eu digo isso por mim. Eu digo isso por mim. Quantas vezes? Quantas vezes? Deus nos chama a uma vida intencional e centrada naquilo que é essencial. E as famílias precisam experimentar isso. Tempo com Deus, tempo na igreja, tempo de qualidade na família. Eu vivi a vida, eu cresci num ambiente de comércio, meu pai é comerciante, a gente cresceu nisso, muito cedo eu já fui trabalhar no comércio com ele, com 10 anos de idade eu já estava lá trabalhando no comércio, a gente tinha comércio em vários ramos de comércio na cidade, e eu fui trabalhar muito cedo, e aí eu me casei também, e aí continuei em uma das atividades comerciais, e fui trabalhando, nunca tirava férias na minha vida, não tinha um tempo para viajar com a família, não tinha um tempo, a gente tirava assim, poucos dias. Eu me lembro que uma vez, a primeira vez que a gente fez uma viagem em família, foi depois de 15 anos de casados. A gente fez uma viagem de família. Por isso que eu falo aqui, que o que eu estou falando não é para você apenas, é para mim também. E a gente fez uma viagem de família. Nós completamos 15 anos de casado nessa viagem. Mas aí sabe o que aconteceu? Por não priorizar isso, por não cuidar melhor de mim também, eu caí em uma crise emocional. Por não tirar férias. E aí quando eu fui na psiquiatra de Cleide, ela disse assim para mim, o senhor não precisa de remédio. A psiquiatra. O senhor precisa mudar de vida. E aí eu já era pastor. Quando eu tive a crise emocional. Mas por quê? Porque eu não soube aproveitar bem o meu tempo, porque eu entendo que a vida é uma tricotomia, nós somos formados de corpo, alma e espírito. A tricotomia é uma área da teologia que diz, nós somos formados em 3 partes. Isso não é uma fala, como é que eu posso dizer, uma decisão final. Há outros que dizem que somos uma dicotomia, que é corpo e espírito, e que alma e espírito é a mesma coisa, mas eu não quero aqui dar aula de teologia, eu quero só falar daquilo que eu penso. Nós somos uma tricotomia formada de corpo, alma e espírito. Se você pensa diferente também não tem problema nenhum, a gente não vai brigar por causa disso, mas eu entendo que a gente, para viver uma vida equilibrada, a gente precisa cuidar do corpo, cuidar da alma e cuidar do espírito. E esses dias o que tem sido mais difícil para mim, não só para mim, mas para mim e para a Tássia, eu falo isso por nós, é cuidar do nosso corpo. Essa semana, antes de vir para cá, ontem, eu estava no endocrinologista, ele disse, o senhor está com obesidade 1. E não é questão de estética, não, porque eu nasci bonito. É questão de saúde. Eu não estou sabendo cuidar do meu corpo. E aí eu não falo para você não, agora estou falando para mim. Questão de prioridade. Mas eu nem cuidava bem do meu corpo, nem eu cuidava bem da minha alma, e nem eu cuidava bem do meu espírito. Porque eu não tinha vida com Deus, eu não tinha vida de leitura da palavra, eu não dobrava o meu joelho para orar, eu não tinha lazer para cuidar da minha alma, da minha diversão, do meu lazer, daquilo que alegra o coração, e também não cuidava bem do meu corpo. E aí eu adoeci. Hoje, graças a Deus, só o corpo está doente. Mas a gente está lutando para melhorar isso, por uma questão de prioridade, por uma questão de viver melhor o tempo. Ocupe-se
com o que é eterno. Elimine o que é supérfluo. Diga não que rouba sua energia e que tira o foco. Diga não. E às vezes é difícil a gente falar isso. Em Marcos, no capítulo 1, versículo 35, como também em Lucas, no capítulo 4. Eu queria que você postasse só Lucas 1, 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre vocês e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê vai nascer, será santo e será chamado Filho de Deus. Jesus foi a prioridade para a salvação da humanidade. E Jesus administra o tempo com sabedoria. Jesus orava, Jesus entendia a sua missão, Jesus descansava, Jesus vivia com paixão. Ele é o nosso modelo. E mesmo cercado das necessidades, em alguns momentos, ele também se aborreceu, se entristeceu, ele chorou, ele viveu com a comunidade. A sua prioridade, a prioridade de Jesus, nós vimos ali o texto de quando ele é concebido, mas a prioridade dele era obedecer ao Pai, era cumprir o propósito eterno. Na sua vida, você existe por um propósito eterno de Deus. Deus tem um propósito eterno para a sua vida. Jesus é o nosso modelo de prioridade. Porque Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Jesus vai até a morte por amor de nós. E quando chega antes ali, quando ele está em oração no jardim do Getsêmani, por 3 vezes ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, ou passa de mim esse cálice. Mas ele dizia sempre assim: contudo, seja feito não o que eu quero, mas o que tu queres. Porque a prioridade dele era cumprir a missão. Nós precisamos nos preparar para o cumprimento da nossa missão. Nós precisamos entender como nós usamos o nosso tempo para isso. Alinhe suas rotinas às prioridades de Cristo e isso transforma. Quais são as prioridades de Deus para a sua vida? Você tem entendido o que é que Deus quer para você? Você que está novo, iniciando a vida, adolescente, jovem, ou você que já está de mais idade, já passou dos 40 aí, já sonhando com algumas coisas, já passou dos 50 pensando, já esperando quando chega a aposentadoria. Você tem, quais são as suas prioridades? Porque o tempo com Deus e com a família reflete um termômetro espiritual. Ontem no culto aqui, a leitura bíblica do culto foi Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, dormir tarde, porque aos seus Ele dá enquanto dorme. Isso quer dizer, Ele cuida de nós. E o que nos falta muitas vezes para ter uma vida dentro daquilo que é o projeto, o propósito de Deus para nós, dentro de todas essas conquistas materiais que a gente sonha, é que nós precisamos confiar em Deus acima de todas as coisas. Muitos querem fazer tudo e acabam perdendo o que é o essencial. É obedecer ao Senhor, é confiar no Senhor. Você teria condições e coragem até para fazer uma oração dizendo: Senhor, eu quero do Senhor só o que tu queres me dar. Senhor, se alguma vez eu te pedir alguma coisa que não esteja alinhado com a tua vontade, que o Senhor não me dê. Mas às vezes a gente quer, e às vezes a gente não diz assim: Senhor, isso vai ser bom para a minha vida, isso vai ser bom para a minha família, isso vai abençoar a minha casa. Então muitos buscam tudo e perdem o que é essencial. O tempo com Deus e com a família revela maturidade, revela temor a Deus. Há um desenvolvimento material
mas há maturidade que faz com que você consiga aproveitar de todo esse desenvolvimento material, de todo esse crescimento material. Porque às vezes também há alguns que até conseguem ascender profissionalmente, economicamente, mas depois tornam-se tão escravos daquilo que ele tem, que não consegue aproveitar aquilo que tem. Certa vez eu estava numa loja comprando uns objetos para uma construção, e chegou um moço reclamando para o gerente que a loja disse que não iria fazer a entrega daquele produto. Isso já faz algum tempo. E o camarada tinha comprado uma caixinha de revestimento de 10 por 10 centímetros, uma caixinha assim, talvez com uns 40 centímetros de tamanho por 10 centímetros. Ele tinha comprado e ele disse que aquilo podia sujar o carro dele. Ele se tornou escravo daquilo que serve a ele. E às vezes, algumas pessoas têm invertido os valores por causa dessa situação. E a família deixa de ser aquela coisa preciosa que você tem. A família é mais preciosa que qualquer outra coisa. Nós não podemos trocar isto por nada. Então, não dá para viver assim, achando que podemos ter tudo ou que podemos fazer tudo, porque a família, o tempo com a família, o tempo com Deus revela a maturidade da família. O ativismo é ladrão disfarçado da produtividade. Você sabia que na igreja é um lugar onde mais tem pessoas ativistas? Pessoas que fazem tudo na igreja, mas não sentam para receber a palavra. E aí estou falando aqui da minha igreja. Não sei dos irmãos aqui, mas tem. Outro dia eu estava numa igreja e pela liberdade que eu tinha com uma pessoa que era amiga, uma jovem senhora, ela dirigiu o louvor, ela operou o som, ela estava num teatro que tinha aqui, e depois, na hora que as crianças foram para o ministério infantil, ela saiu do culto. Quando terminou o culto, eu disse, desse jeito você vai morrer. Porque você não está se alimentando e o culto não é importante para você. Você apenas está sendo um operário de culto. Você está sendo como um robô que está programado só para servir. Não. A gente canta, a gente adora, a gente transmite a palavra, a gente recebe, porque a palavra é como uma espada de 2 gumes. E a gente senta para ouvir, com cuidado com isso. Mas muitas vezes o ativismo, seja um ativismo profissional, onde pessoas estão trabalhando muito esquecendo da família, onde pessoas estão trabalhando muito para ter coisas, e a desculpa é a família dizendo assim, não, é que eu não tive isso, eu quero dar o melhor para o meu filho. Não é. É uma desculpa. E hoje as pessoas não querem ter mais filhos, porque acham que os filhos atrapalham a carreira profissional, atrapalham a família. Não é isso. Não é isso. Outro dia, vendo um meme sobre esses dias do bebê reborn, né? Aí um camarada disse assim, meu avô tinha 12 filhos, meu pai teve 8, eu tive 3, meu filho tem 1, meu neto tem um cachorro e é castrado. E as famílias estão desaparecendo. Quais são as prioridades? Será que Jesus é Senhor? Eu já ouvi pessoas dizer assim para mim, pastor, eu só tenho um filho, eu até queria ter outro, mas não dá, pastor, financeiramente não dá. Quando não é isso. Porque às vezes, alguns quando se casam e quando têm filhos, eu já vi famílias assim, em que o quarto daquela criança torna-se um oásis no meio daquela casa. O quarto já passou por reformas para receber a criança. O berço tinha que ser caro. Tinha que estar uma cama, não sei o que lá. Um guarda-roupa de infantil, para botar as roupinhas pequenininhas. Porque um guarda-roupa tem que ser um guarda-roupa infantil. E depois de tantas coisas assim, o que acontece? Na verdade, a pessoa está usando uma criança para ostentar
uma vida econômica que não tem. Porque quando alguém for visitar, ele só leva no quarto da criança, não leva no outro lugar da casa, porque tem vergonha de mostrar. Mas o quarto é diferente, mas é para mostrar. E por isso aquela frase que eu certa vez ouvi o pastor Saião dizer, de que essa loucura da vida, da falta de prioridades, da falta de usar o tempo na vida da gente, da falta do cuidado com a família, diz que o ser humano compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para parecer quem não é, para quem nem conhece. Porque quem conhece sabe quem a gente é. Aí se vê, vai dizer assim, isso foi 12 vezes, lembra? Aí morrer pagando esse negócio, só para aparecer, só para tirar a foto e mostrar para os outros. E as pessoas estão vivendo como um personagem. As pessoas estão se mostrando muito, mas muitas vezes aquilo não é real. Lá na nossa igreja, certa vez, tinha uma menina, uma jovem. Graças a Deus ela se converteu na igreja, se afastou, depois reconciliou, permanece firme, casada, hoje é uma missionária. Ela era cantora de uma banda de forró, chamada Forró da Ostentação. Essa banda nem existe mais. E quando certa vez ela foi fazer, os produtores lá, os empresários, pastor Moab, levaram ela para fazer, ela e o cantor da banda, para fazer uma reportagem para uma revista, para as mídias sociais. Elas foram numa ilha, não sei se foi na Ilha do Governador, um lugar muito bonito lá no Rio de Janeiro, fazendo aquela lá, andando de helicóptero, andando de lancha e dizendo para a televisão que depois ela disse para nós, pastor, naquela época, sabe o que era que me envergonhava? É que as pessoas da minha cidade, minha vizinha lá do bairro onde eu morava, na periferia de Goianinha, sabia que a minha vida não era aquela. Mas era para mostrar. Era para mostrar. Isso tem sido um reflexo. O tempo está passando. O tempo não espera. Lembra do que eu falei no início? Eu concluo com essa fala aqui. E o que fica, então, depois que tudo isso passar? E o que sobra? O que seus netos vão falar? Os que estão aqui, que são adolescentes, e ontem eu falei, né, que eu pensava assim, que como é que eu ia dar conta de formar uma família? Eu me casei com 23 anos, nós começamos a namorar, Tássia tinha 15 anos, eu tinha 21 anos. Mas começamos a namorar para casar. Porque o namoro é uma preparação para o casamento, não é um passatempo. Pode até não dar em casamento, mas a intenção é essa. E eu ficava pensando nisso. Aí quando eu agora me vejo já 58 anos de idade, 3 filhos, 1 neto. 2 filhos casados, a última já casa agora, daqui a pouco vai ficar só eu e Tássia dentro de casa. Você percebe como o tempo passa rápido? Quando eu olho para a minha relação com os filhos, eu disse, se eu tivesse que me arrepender e voltar atrás de alguma coisa, eu dedicaria mais tempo de qualidade para eles, mais tempo com a palavra de Deus, mais ensino direto na teoria, porque na prática eles viram na nossa vida, indo à igreja, cultuando ao Senhor, honrando o nome de Deus. Mas se eu tivesse que voltar, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito culto doméstico com eles criança. Mas o tempo passou. Então você tem filho pequeno, daqui a pouco ele sai do teu braço e ele vai andar. Daqui a pouco ele vai para a escola sozinho. Daqui a pouco ele se casa. E o tempo passou. E o que fica? Ele vai lembrar-se? Será que vai viver na vida dele? Ele vai lembrar-se, como Paulo quando fala para Timóteo, que Timóteo enfrenta aquela situação, e ele diz, Paulo, lembra-te da tua avó, Lloyd, da tua mãe Eunice, daquilo que tu aprendeu em casa. E Paulo era filho de mãe judia, mas de pai grego, né? Paulo teve que se circuncidar, Timóteo teve que se circuncidar. Paulo era filho de mãe judia e de pai grego, e teve que se circuncidar. Timóteo era filho de mãe judia e pai grego, e teve que circuncidar para seguir na caminhada. Porque quando Paulo olhou aquela menina, aquele menino, e viu, ele era um adolescente. E Paulo levou para um discipulado. Como hoje o pastor Moura falou,
que quando Maria recebeu o chamado para ser a mãe do nosso Salvador, ela deveria ter algo em torno de 17 anos. Os discípulos que Jesus chamou, o mais velho deles era Pedro. Talvez tivesse uns 25 anos. Eram jovens, saídos da adolescência. O primeiro casal missionário que veio da América para plantar a igreja em solo brasileiro, os Bagby, ela tinha 22 anos, ele tinha 25 anos, era 26 anos. Viajaram de navio, chegaram aqui e dedicaram sua vida. Porque eles entenderam que o tempo deles seria para isso. A vida é breve. Tiago 4,14 diz, nós somos como uma neblina. A gente está aqui e não sabe o que, vai estar amanhã. A vida é breve. O tempo é um dom com prazo de validade. Todos nós temos prazo de validades. O bom é que a gente não sabe a data de validade de cada um de nós. Mas todos nós temos data de validade. Um dia prestaremos contas do que fizemos com o nosso tempo ao Senhor. Use seu tempo de forma que tenha um valor eterno. Use seu tempo com coisas prioritárias. Viva cada dia como um presente e cada escolha como um ato de adoração. E assim Deus vai ser Senhor e Rei da sua casa e da sua família. Se a prioridade do tempo for importante. O tempo é o espelho do coração. O que fazemos com o tempo mostra quem é o nosso Senhor. Seria o celular o Senhor da vida? O Senhor do seu tempo? Com quem você gasta mais tempo? Senhor, priorize o que o céu valoriza. E o que Deus quer para nós, o objetivo que Deus criou a nós, o objetivo que Deus criou a família, foi para o louvor de sua glória. E a Ele, tão somente a Ele, seja toda a honra e glória. O seu tempo, como você usa o seu tempo, como você usa os seus recursos, reflete as suas prioridades. Quanto você ama a Deus, você se dedica. Quanto você ama algo, você se dedica. Comecei falando a analogia sobre o time de futebol, o valor da camisa, o preço do estádio, o preço do jogo. E o camarada vai porque ele ama o time de futebol dele. E pelo time de futebol ele briga, ele mata e ele morre. Porque é uma prioridade na vida dele. Se Jesus for nossa prioridade, se nós de fato vivemos e buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, Ele vai cuidar da nossa vida. Ele cuida de nós. Queria convidar você a ficar de pé para a gente orar. Eu não sei se você tem algum motivo que queira colocar diante de Deus em oração nesse momento. Eu não sei se alguma coisa que Deus falou no seu coração nessa noite, sobre como tem usado a sua vida, o seu tempo, aquilo que são suas prioridades, se alguma coisa você quer colocar diante de Deus. Mas numa demonstração de confiança em Deus, numa demonstração de fé, de que Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Se você tem um motivo especial de oração e você quer que a gente ore nesse momento por você, eu quero orar, quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se de alguma forma você nessa noite entendeu o que Deus falou no seu coração. Eu não sei o que Deus falou no seu coração. Se você tem alguma coisa que você quer que a gente ore pela sua família, se você tem algum motivo que você quer apresentar ao Senhor nessa noite, eu quero encerrar orando por você. Eu vou pedir que no seu lugar você possa curvar sua cabeça. Mas se alguém tem um motivo especial e quer sair do seu lugar, seja um problema de saúde que está enfrentando na família, seja um problema de desemprego na família, seja uma crise familiar no casamento, com o filho,
e você quer colocar isso diante de Deus, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui. Às vezes a gente fica assim, não, mas ninguém sabe do problema que eu estou passando, e o pastor me chama logo para ir ali na frente. Quando você faz isso, é apenas um gesto de você dizer que confia naquilo que Deus pode fazer, de que você confia de que Deus é o Senhor. Pode vir aqui, quero orar por você, quero colocar a sua vida diante de Deus. Conversão na família, perdão na família, vida aos pés do Senhor. Eu não sei o que passa na sua mente, seja o que for, nós não estamos aqui para nem querer saber. Pode vir mais para cá também, pode vir mais para cá, pode vir. Aquilo que você tem planejado para a sua vida tem acontecido. Deus está nos seus planos, Ele é o Senhor. Vamos orar. Senhor amado e eterno, estamos aqui diante do Senhor, Pai. A Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. E o Senhor nos chama, Pai, a nós, para uma vida de retidão, para uma vida comprometida contigo, para uma vida, ó Deus, onde o Senhor verdadeiramente é prioridade em nossa vida. Viver, ó Deus, para honrar o Teu nome, Senhor. Deus amado e eterno, por algum motivo no coração dos Teus filhos, eles levantaram do seu lugar e vieram aqui à frente. Vários, ó Deus, vieram aqui e o Senhor sabe, porque é o Senhor quem sonda os corações. O Senhor sabe das lutas pessoais, familiares. O Senhor sabe de problemas que estão enfrentando. Mas também, ó Deus, estamos aqui para colocar diante do Senhor a nossa família. Pedimos, ó Deus, por salvação completa nos lares. Pedimos, ó Deus, por maridos que ainda não são convertidos ao Senhor. Pedimos por esposas que ainda não são convertidas ao Senhor. Pedimos por filhos que não são convertidos ao Senhor, ou que estejam afastados da Tua presença. Deus, que o Senhor restaure. E que os pais aqui, ó Deus, olhem para o Senhor. E que o Senhor seja a prioridade, a primícia na vida, Deus. Ó Senhor, que a vida de oração, que a vida com a palavra, que a vida de culto, a vida de igreja seja uma prioridade, Pai. E o Senhor diz que irá acrescentar, o Senhor vai dar. E eu creio, como diz a Tua palavra, os Efésios, o apóstolo Paulo falando dos Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz que há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, além do que pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória na igreja em todo o tempo, ao Senhor, porque o Senhor pode fazer muito mais do que o que a gente sonhou para a nossa vida. E o Senhor vai fazer, se nós nos submetemos ao Senhor, se a nossa vida estiver aos Teus pés, se o nosso tempo for dedicado ao Senhor como prioridade para o Senhor. Abençoa, Deus, cada família aqui, Deus, abençoa. E toca em cada família aqui, ó Deus, e restitui aquilo que precisa ser tratado, conserta aquilo que precisa ser corrigido, e faz a Tua vontade, faz a Tua obra para a Tua glória, Pai. Oramos em nome de Jesus, amém e amém, amém. Deus abençoe. Dê um abraço aí no seu irmão, abençoe a vida dele.